pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado por essas palavras de vida, Senhor. Palavras que nos abençoam, palavras que alegram o nosso coração, palavras que nos renovam, palavras, ó Deus, que salvam todo pecador que crê. Ajuda-nos, ó Deus, nessa hora a ouvir a Tua voz, ó Pai. Muito além da letra, muito além, ó Deus, dos olhos físicos, nós queremos enxergar com os olhos espirituais, com os olhos do coração. Queremos ouvir a Tua voz, ó Deus, e pedimos assim, porque cremos que o Senhor está neste lugar, e cremos que o Senhor atende o nosso clamor, porque Tu és um Deus fiel e misericordioso. Fala conosco, ó Pai, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? A obra de Martinho Lutero, o legado de Lutero, eu disse que hoje seria um culto onde nós vamos falar sobre a reforma, e esse é um trechinho do DVD que tem aí na videoteca da igreja. É um resumo, tá certo? Então, vamos prestar bastante atenção. E depois, se alguém quiser alugar e assistir inteiro, vale a pena. É um bom filme para ser assistido. É no resumo, né? É um pequeno resumo, porque teria muita coisa para ser falado sobre a história desse homem. Mas algumas coisas que chamam a atenção da gente ali é que ele ainda preservava alguns costumes do catolicismo, como ainda até hoje a igreja luterana tem alguns símbolos que nós não aceitamos, mas respeitamos, né? E alguns símbolos que eles usam nos seus cultos, como vestimenta dos pastores ou velas. Assim aparece Lutero se prostrando diante do Papa. Ele ainda era um católico, né? Ele estava tentando mudar a igreja romana. Uma outra coisa que se destaca é a doutrina da justificação pela fé, e também a tradução da Bíblia, inicialmente para o alemão, porque a Bíblia era só lida em latim. O povo não tinha acesso à palavra de Deus. Uma outra coisa que marcou muito a trajetória de Lutero foi sua luta contra a venda das indulgências, onde as pessoas podiam pagar com valores financeiros mesmo, para receber o perdão de seus pecados e até de pessoas que já tivessem falecido. Uma outra coisa interessante é que Lutero se casou. Ele, depois de abandonar a batina, ele se casou. E hoje nós podemos celebrar a reforma. Temos a Bíblia em nossas mãos, temos liberdade para cultuar a Deus, para louvar a Deus. Mas é sempre bom lembrar que tudo começou lá com aquele homem, que era um monge agostiniano, que era um monge católico, então, e que teve coragem de dizer, olha, isso está errado, não concordo com isso perante as Escrituras não está certo. E os irmãos devem ter observado o momento em que ele afixou as 95 teses lá na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Então, irmãos, hoje nós podemos celebrar a reforma. E celebrar, irmãos, é festejar, é comemorar. Mas quando se trata da reforma protestante, irmãos, o melhor modo de celebrarmos a reforma é vivermos a reforma. Alguns crentes, alguns pastores, alguns irmãos têm falado bastante hoje sobre a necessidade de uma nova reforma. Mas, irmãos, eu não acredito nisso. Eu acredito que necessitamos sim de voltar aos primeiros princípios da reforma protestante. O texto bíblico que marcou o chamado de Martinho Lutero foi esse texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, quando no finalzinho do versículo está escrito que o justo viverá pela fé. Não era o que acontecia naqueles dias, não era assim que a igreja vivia naqueles dias. A idolatria, o paganismo haviam adentrado a igreja, e a igreja estava corrompida por doutrinas e costumes estranhos ao evangelho puro
de Atos 2, quando Jesus sobe aos céus e derrama o Espírito Santo e começa ali a igreja de Cristo. A noiva de Jesus estava maculada por doutrinas erradas. E hoje, irmãos, nós observamos a igreja evangélica, a igreja protestante, e ela tem sido maculada também por doutrinas estranhas, por doutrinas diferentes, por costumes estranhos e diferentes à palavra de Deus. Então hoje, irmãos, nós temos que voltar à reforma. Não é fazer uma nova reforma, mas é voltar. E para voltar aos princípios da reforma, será necessário que a gente entenda o que é a reforma. Por isso a importância da gente falar sobre a reforma, não só nessa época do ano, mas durante a nossa caminhada, a gente aprender como começou o protestantismo, como começou essa fase na história da igreja cristã, da qual nós fazemos parte. Uma outra coisa interessante, irmãos, é a gente olhar e ver algumas coisas sobre o Martinho Lutero ainda. Essa é uma cópia, uma foto, né, das 95 teses de Martinho Lutero em alemão. Essa é uma imagem lá de Wittenberg hoje, na Alemanha, para quem quiser passear um dia por lá. Fica a cerca de 100 quilômetros de Berlim. Então, vale a pena, né, conhecer, passear e ver esses lugares onde esses irmãos pisaram e onde tudo começou. Mas veja, irmãos, fazendo um apanhado nas Escrituras, a gente vai ver que a afirmação bíblica, de onde parte a nossa doutrina da justificação pela fé, lembre que essa foi uma das doutrinas básicas que Martinho Lutero começou a desenvolver, começou a pregar. Não era comprando que as pessoas seriam justificadas, não era fazendo sacrifícios e adorando imagens que as pessoas seriam perdoadas e salvas, mas era pela fé, é pela fé. E fazendo um apanhado nas Escrituras, existem vários textos que afirmam isso, em Abacuque 2,4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Gálatas 3,11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Hebreus 10,38. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. É Deus falando. Então veja, irmãos, que é possível sim que um servo de Deus retroceda, ande para trás, abandonando o primeiro amor. E então Deus não se agradaria de ninguém que fizesse isso. Algumas imagens aí sobre os reformadores, alguns reformadores. Veja Martinho Lutero, e Lutero, então, amados, é esse homem de Deus que escreveu as 95 teses. Inclusive, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, vai lá no site da igreja, e tem lá um post com as 95 teses de Martinho Lutero. Só para título de conhecimento, vale a pena. Isso foi no dia 31 de outubro de 1517, então no dia 31 de outubro agora completaram-se 496 anos da Reforma, quase meio milênio. Mas Lutero não estava sozinho, preste atenção nas datas aí. Lutero nasceu em 1483 e morreu em 1546, então cerca de 30 anos antes da sua morte foi dado início a todo esse processo de reforma da igreja cristã. Mas é interessante a gente saber, irmãos, que antes desse pontapé inicial, já havia um descontentamento no meio do povo de Deus. Porque os papas viviam no maior luxo, enquanto o povo humilde tinha que vender até propriedades para pagar por sua salvação. E esse é só um exemplo das doutrinas que eram vividas naquele contexto. Mas veja um contemporâneo de Lutero, compare as datas, 1483, 1489, Guilherme Farel. Farel foi um dos instigadores da reforma, um daqueles que trabalharam no anonimato, por detrás. Ele não aparece muito, mas ele era um dos pensadores que trabalharam também para que a reforma acontecesse. João Calvino nasceu um pouco mais adiante, em 1509, morreu em 1564, então um homem que morreu bem novo, João Calvino. E nós sabemos que ele foi muito usado por Deus, é um personagem chave no movimento da reforma, porque ele conseguiu expor de uma maneira clara e ao mesmo tempo profunda os pensamentos
que nós abraçamos e caminhamos até hoje, acerca de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da justificação através do sangue de Cristo, da igreja, do Espírito Santo. Enfim, amados, Martinho Lutero foi um homem que influenciou e até hoje influencia o pensamento de todo mundo ocidental, principalmente. Então nós devemos muito a Deus acima de tudo, mas também a estes homens que trabalharam, que serviram e até morreram, sofrendo muitas vezes perseguições por causa da fé que hoje nós vivemos com tanta alegria, com tanta tranquilidade. Um outro que marcou a história também foi esse Teodoro de Beza. Ele foi reitor da Academia de Genebra. É importante, irmãos, a gente saber que o pensamento, a mente, faz parte do nosso culto. Porque Deus quer que nós o louvemos através de um culto racional. O que é racional? Inteligente. É um culto onde você sabe o que você está fazendo, onde cada glória a Deus que você dá, cada louvado seja Deus que sai da sua boca, tem um motivo, tem uma razão, tem uma base bíblica. Então veja, esses homens eram pensadores. Teodoro de Beza era reitor da Academia de Genebra e também é um dos reformadores que pouco aparece. E esse é o John Knox. E para quem não sabe, John Knox foi o fundador do presbiterianismo. E através da vida de John Knox, Deus mudou a história da Escócia. E foi ali que surgiu a igreja presbiteriana, que foi se espalhando pelo mundo, da qual nós fazemos parte hoje. Então, só para a gente saber um pouquinho sobre alguns homens que Deus usou na Reforma Protestante, irmãos. E seria interessante você gastar um pouquinho de tempo conhecendo o legado que esses homens de Deus deixaram. Hoje, com a facilidade da internet, a gente encontra muito material gratuito e de fácil acesso para a nossa edificação espiritual e crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Então, quando a gente comemora mais um aniversário da Reforma, irmãos, o que a gente pode fazer para celebrar e para louvar a Deus pela obra desses desbravadores, desses homens que pagaram um alto preço, até com suas vidas, muitos deles, para que nós pudéssemos hoje ter o conhecimento da palavra de Deus. O que nós podemos fazer para celebrar, para adorar a Deus de uma maneira bíblica, de uma maneira verdadeira, pelo que Ele fez através da vida desses homens? Veja, isso tudo aconteceu por volta do século XVI, começou ali. Hoje nós estamos no século XXI. A reforma, irmãos, continua sendo uma necessidade da igreja. E existe algo, irmãos, que esses irmãos deixaram, esses e tantos outros, que marca a história da reforma, que são os 5 solas. E tem gente que não sabe o que é o sola. O sola é uma expressão latina que significa somente. Ficou preservado o nome sola, 5 solas, porque foi assim falado no início, mas nós podemos entendê-los como somente. Veja, irmãos, o primeiro, sola escritura, ou somente as escrituras. O que isso significa, irmãos? Significa que nós afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus. E só a Bíblia é a palavra de Deus. Não precisa de acréscimo e também não pode tirar nada dela. A ordem de Deus é que nós a tenhamos de Gênesis a Apocalipse, do começo ao fim, como a sua santa, bendita e inerrante palavra. Irmão, a Bíblia não falha. Para o que não crê, a Bíblia pode parecer um mar de contradições, mas para o que crê, ela é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. Como é bom, irmãos, a gente ler textos como este, em que Jesus diz em João 5,39, que aqueles servos, e nós nos incluímos aqui, eles examinavam as Escrituras, por quê? Porque eles acreditavam que na palavra havia salvação, vida eterna. Não mudou nada, irmãos. Nós examinamos as Escrituras porque nós julgamos, ou seja, nós acreditamos que temos na Bíblia a vida eterna. E veja a afirmação aqui do Senhor Jesus, são elas mesmas que testificam de mim. Então, irmãos, ser um crente, ser um protestante, significa acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, única e exclusiva palavra de Deus.
E Deus jamais vai falar alguma coisa contrária à sua palavra. Deus jamais, amados, vai trazer um tipo de revelação nova que contrarie a palavra. Lá em Gálatas, por exemplo, o apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: se alguém falar coisa contrária à palavra, até um anjo, se aparecer para você e falar algo contrário às Escrituras, seja o que, irmãos? Anátema. Anátema é amaldiçoado. Ou seja, não aceite nada contrário às Escrituras. E um outro texto também que embasa essa doutrina da reforma protestante, que somente a Bíblia é a palavra de Deus, está em Romanos 15:4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos, pode falar mais alto, tenhamos esperança. A palavra de Deus traz esperança. Porque a palavra de Deus nos fala da vida eterna, nos fala do céu, nos fala de um lugar novo, de um lugar tremendo, maravilhoso, onde nós vamos morar um dia. Então, irmãos, na hora das suas lutas e dificuldades, busque a palavra. É uma palavra viva. Mas, irmãos, o segundo sola da reforma é solus Christus, ou somente Cristo. Somente Cristo. Havia naquele contexto, irmãos, você sabe muito bem, uma legião de santos e de ídolos que o povo adorava e adora até hoje. Uma quantidade inumerável de deuses que eram adorados ao lado de Deus e ao lado de Jesus. E os reformadores vieram para dizer que não, isso está errado. A adoração é somente para Cristo, porque somente Cristo ressuscitou, e somente Cristo pode nos salvar. A palavra de Deus nos afirma em João 3,16, vamos falar juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só Jesus ressuscitou. Só Jesus pagou o preço. Só Jesus é o Filho de Deus. Nós somos filhos, mas somos filhos por adoção, diz a palavra de Deus. O Filho de Deus legítimo mesmo é Jesus, o unigênito, ou seja, o único Filho de Deus. E a palavra de Deus também nos afirma, irmãos, lá em 1 Timóteo 2,5. Vamos ler juntos mais uma vez? Dê mais forte, igreja. Vamos lá. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por que afirma Cristo Jesus, homem? Porque Jesus se encarnou. E quando a gente vai adentrando, amados, no conhecimento da palavra de Deus, e os reformadores trouxeram isso para a igreja, porque lembre, até então a igreja não lia a Bíblia era lida somente pelos padres, bispos e pelos papas e em latim. Ou seja, o povo não entendia nada. Aliás, eu me lembro quando eu tinha 7, 8 anos mais ou menos, que nós indo para a escola dominical e passávamos próximos à igreja católica, lá da Vila Pereira, em Barretos, e tinha um alto-falante e o padre lendo a Bíblia em latim. Eu me lembro claramente, eu perguntava para minha mãe, o que ele está falando, mamãe? O que ele está falando? E aí eu comecei a aprender que era uma outra língua, a língua latina. Então veja que até bem pouco tempo, até aqui no Brasil, muitos católicos não tinham acesso à palavra de Deus, às Escrituras. Hoje isso está mudando. Deus abençoe. Que Deus acorde, desperte e salve muitos católicos. Mas até então o povo não tinha esse conhecimento. Mas quando nós adentramos cada vez mais na palavra de Deus, nós aprendemos acerca das duas naturezas de Cristo. Ou seja, ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Se ele não fosse homem, irmãos, encarnado, ele não poderia pagar o preço do nosso pecado, nós não celebraríamos a Santa Ceia. E se ele não fosse Deus, verdadeiramente Deus, muito menos ele poderia pagar, porque ele seria um pecador como nós. Mas Jesus é perfeitamente homem e perfeitamente Deus,
E por isso, somente Jesus salva. O terceiro sola da reforma, irmãos, é sola gratia, ou somente a graça. Somente a graça de Deus pode nos salvar. Não é por obras, não é por sacrifício, não é por coisas que nós façamos que nós vamos obter a salvação, irmão. É pela graça de Deus. É a bondade de Deus. E a nossa galera hoje cedo, lá na classe de preparação para batismo, nós falamos sobre a graça, né? Alguém lembra aí o que é a graça? É um favor imerecido. Graça é isso, é um favor imerecido, nós não merecemos. Mas Deus vem com sua graça, nos acolhe, nos abraça, e hoje nós estamos aqui no caminho de Deus, indo para o céu. Louvado seja Deus, amém, irmãos? Isso é graça. Então, amados, como crentes, nós reafirmamos que o que nos resgata da ira de Deus e da condenação eterna no inferno não são nossas obras, é a graça de Deus. E isso tem muita base bíblica, mas vamos ficar só com Efésios 2, 8 a 10, vamos ler juntos, bem forte? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, as obras têm que ser praticadas. Não é se eu quero ou se eu não quero. Não, eu tenho que praticá-las. As boas obras da santificação, as boas obras do amor, as boas obras de ajudar o próximo, as boas obras da oração, as boas obras de ir à igreja, as boas obras de dar o dízimo, as boas obras da Santa Ceia. Tudo que for bom, irmãos, nós temos que praticar porque vem de Deus, a começar na casa de Deus. Mas não é só dentro da igreja, fora da igreja também. Mas não são essas obras que vão nos salvar. Amém, irmãos? Deus já preparou essas obras para que nós andemos nelas, e isso é graça de Deus também para nós. Porque sem a graça de Deus a gente não consegue. A gente não deseja, a gente não consegue, a gente desiste, a gente fala, quer saber, não dá. Então se você está assim, meu querido, clame pela graça de Deus na sua vida. Porque a graça de Deus capacita cada um de nós a andar na presença de Deus. Mas, irmãos, ainda tem mais um sola, que é o sola fide, o quarto sola, somente a fé. Porque a Bíblia nos diz, em tantos textos que nós lemos, que o justo viverá pela fé. Então, irmãos, a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé. É o que diz a palavra lá em Efésios, que nós acabamos de ler. Vamos voltar lá só para rememorar. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Ou seja, a graça de Deus funciona na vida do crente porque ele crê. A graça de Deus transforma a nossa vida, a sua vida, irmão, porque você crê. A graça de Deus tem um efeito especial na nossa vida, porque através da fé ela opera em nós. Sem fé é impossível agradar a Deus, então sem fé a graça de Deus não se efetua na vida do crente. Sem fé o crente não é crente. A gente só é crente porque a gente crê. Veja, irmãos, a importância da fé mais uma vez, porque, amados, do contrário, aquele povo cairia, e nós cairíamos também, nas indulgências. Em atos de terceiros por nós. Impressionante como que tem igreja caminhando assim hoje. O povo faz uma fila indiana para o pastor orar. Parece um sacerdote. A oração do pastor salva, a oração do pastor é mais forte, a oração do pastor é isso, a oração do pastor é aquilo. E tem pastor que gosta disso, mas gosta. Acha isso lindo e maravilhoso, se sente um semideus. E esquece de ensinar para o povo o sacerdócio universal da igreja, pois através da fé você entra na presença de Deus. Você é o sacerdote. Amém, irmãos? Fala para o irmão do seu lado, você é o sacerdote. Oi, sacerdote. Seja um sacerdote, irmão. Entra na presença de Deus. A gente pode orar uns pelos outros, e como é bom orar uns pelos outros, não é mesmo? É gostoso, é maravilhoso.
Mas você trate de orar por você, irmão. Tenha fé, porque nós somos justificados. Veja, vamos lá, Romanos 5, todos juntos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós negamos, irmãos, que a justificação se baseie nos méritos de alguém. Que a justificação do crente se baseie numa instituição. Que a justificação do crente, a salvação do crente, se baseie em alguma pessoa aqui da terra, em algum ser carnal, pecador. Não. A justificação é pela fé mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, diz a palavra de Deus. Então, irmão, você é um sacerdote de Deus. E pela fé, você deve entrar na presença do Deus vivo e falar com esse Deus, porque foi para isso que Jesus Cristo veio. Para abrir um novo e vivo caminho entre nós e o Pai. E ainda, irmãos, faltou colocar aqui, mas nós temos mais um sole ainda, mais um sola, que é o sole deu glória. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 4. Lucas 4:8. Sole deu glória significa que somente a Deus nós devemos dar glória. Toda a glória é do Senhor. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eu adoro Jesus, eu estou adorando o Pai. Quando eu adoro o Pai, eu estou adorando Jesus. Quando eu adoro o Espírito Santo, eu estou adorando o Pai e o Filho. Porque Deus é um só. Mas Ele se manifesta, amados, através de 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então só a Deus nós temos que dar glória. Vamos ver juntos Lucas 4:8? Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então veja, irmãos, mais uma vez, os reformadores foram usados por Deus para afirmar que a salvação é obra exclusiva de Deus. Então toda a glória pertence a Deus. Não queira pegar um pouquinho para você não, viu, irmão? Não queira você ser louvado. Não queira você receber um pouquinho da glória que pertence a Deus. Porque a palavra diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Nós temos que viver a nossa vida diante da face de Deus para a glória de Deus. Isso sim. Não é somente chegar na igreja e falar, Senhor, glória ao teu nome. Estou dando glória a Deus. Amém, irmãos? Amém? Mas não é só isso. Dar glória a Deus é viver para a glória de Deus. Dizer que só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória, significa que a minha casa é para a glória de Deus, o meu computador é para a glória de Deus, o meu carro é para a glória de Deus, a minha roupa é para a glória de Deus, a minha televisão é para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Por que que às vezes a pessoa esquece? Eu era pastor de uma igreja lá, e bem assim em lugares onde chove, que fica assim com bastante barro. E tinha muitos irmãozinhos que vinham de longe, não tinha carro. Acabava o culto talvez com aquela chuvona caindo. A gente saía correndo atrás dos irmãos que tinham carro para dar carona para quem não tinha carro, né? Irmão, tem como você levar a Dona Maria até lá na casa dela, no bairro tal, que é meio longe? E a gente sabe que dá, né, irmãos? Carro, a gente não puxa o carro com uma corda, né? Não carrega o carro nas costas, né? É só ir pisando lá nos pedalzinhos, mexendo no câmbio e tal, né? Mas como ia passar no barro, ia sujar o pneu do carro, tinha gente que não queria dar carona. Ah não, pastor, lá tem muito barro, vai sujar meu carro. Já pensou? Ou então buscar alguém, passar para buscar alguém que está impossibilitado de vir na igreja, aquela chuva. Quantas vezes eu ouvi essas conversas? Ah, o irmão fulano não gosta de dar carona porque a pessoa vai entrar no carro com um sapato de barro, vai sujar o tapete do carro. Olha, irmão, esse carro é para a glória de Deus, irmão. Isso aí fica, daqui não vai levar nada. E roupa? Quantos crentes vai vestir uma roupa e esquece que a roupa é para a glória de Deus também? Quanta moda indecente, irmãos, chegando por aí. Tem muita gente embarcando porque é bonitinho, é legalzinho. Olha, se não é para a glória de Deus, querido, corta do seu calendário, corta do seu costume, corta do seu
da sua vida. Sabe, isso é só lhe deu glória, isso é reforma, é viver para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém? Então, irmãos, entretenimento é bom, lazer é bom, sabe? A vida é uma bênção, mas tem que ser para a glória de Deus. Muito cuidado. Quando a gente fala da reforma, irmãos, nós temos que fazer uma ponte entre o que foi falado naquele período, que é tão claro, é tão bíblico, e aquilo que a gente vive hoje. Como eu disse, irmãos, tem muita coisa para falar, nós não temos tempo hábil para tudo. Tempo não dá, tá certo? É algo que cada um deve buscar conhecer a sua Bíblia, as doutrinas e viver dentro da palavra. Mas você pode fazer isso frequentando a escola dominical, o culto da noite e estudo de quarta-feira, se for possível, que você vai aprender tudo isso. Lendo em casa também, gastando um pouquinho de tempo para aprender um pouco mais autodidaticamente, lendo sua Bíblia. Lendo sua Bíblia. Lembre que um dos legados que os reformadores deixaram foi a Bíblia traduzida na língua do povo. E tem muito crente que não lê a Bíblia. Então, irmão, se esse é o seu caso, você se tornou um crente domingueiro. Ou seja, a sua fé, a sua devoção, o seu louvor está ficando guardado numa gaveta, numa caixinha, para o domingo. Você chega em casa agora e guarda a Bíblia, guarda a fé, guarda a devoção e passa a ser você quem você é. É assim? Aí chega o domingo, bom, agora eu vou pegar a fé, o louvor, a devoção, vou tirar da caixinha e vou para a igreja. Quando eu chegar da igreja, eu guardo tudo de novo. Esse é um tipo de cristianismo que está em alta lá fora, irmãos. Espero que não esteja em alta aqui dentro, não. E eu creio que não está em alta aqui na nossa igreja. Mas invariavelmente nós somos tentados a isso. Na hora que a gente chega lá fora, na hora da prova, a gente esquece muitas vezes. Então nós temos que orar para Deus nos ajudar a lembrar. Tá certo, irmãos? Amém? Isso é ser crente. Foi isso que os reformadores pregaram, lá desde o princípio. Porque lembra, a igreja estava corrompida, a começar das lideranças. Então, irmãos, nós temos, como eu disse, muita coisa para falar, mas eu gostei muito de um texto do reverendo Alderi, Reforma Ontem e Hoje. E algumas coisas que os reformadores deixaram para nós. 3 coisas básicas. Quem é Deus? Quem é Deus para você? Se a gente olha para o trabalho desses homens de Deus, nós vamos aprender, de um modo geral, nós vamos aprender que entre tantas coisas, irmãos, eles deixaram isso na mente do povo de Deus. Comunhão. Quem é Deus para você? Pergunta para a pessoa do seu lado, quem é Deus para você, irmão? Já parou para pensar nisso? Os reformadores, em toda a sua obra, suas pregações, seus escritos, dão um lugar notável para Deus. Deus é Deus. Se Ele é Deus, Ele tem que ser louvado, Ele tem que ser reverenciado, Ele tem que ser servido, porque Ele é Deus. Então, irmãos, apesar de tantos desdobramentos na história da reforma, você que lê, você sabe que eu estou falando na área política, na área econômica. Como eu disse no início, irmãos, a reforma mudou o modo de pensar do Ocidente. Hoje, infelizmente, você nota que está havendo uma transformação ao contrário, ou seja, os princípios básicos da palavra de Deus, a começar ali pelos 10 mandamentos, estão sendo abandonados, subvertidos na sociedade que a gente vive. Hoje, até o casamento gay já está se tornando normal lá fora. Esses dias eu até vi um vídeo de um casamento gay de 2 mulheres lá, e uma delas era filha de crente. E a mãe apoiando. A mídia, quando pega isso, né, vai põe tudo quanto é site de notícia, né, evangélica, casamento gay. E aí foram entrevistar a mãe daquela moça, falaram para ela, como que a senhora encara isso? A senhora não é evangélica? E ela falou assim, eu quero o melhor para minha filha. Se é isso que minha filha escolheu, então eu quero o melhor para ela, eu apoio ela, seja o que for. Quase falou assim, Deus para mim não presta, a Bíblia é um monte de mentiras, eu não acredito em Jesus, eu não sou crente coisa nenhuma. Porque era isso que ela estava falando em outras palavras. Travestido, disfarçado, é lógico, de um certo amor. Mas um amor tão esquisito que não ama a Deus. Então quem é Deus, irmãos? Deus é o nosso Pai, é o nosso Senhor.
E o grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então você imagina quanta coisa sai a partir daqui. Quem é Deus para você? Ainda dentro de um resumo geral, falei que são 3 áreas básicas, né? Os reformadores deixaram um pensamento bem claro de o que é a igreja. O que é a igreja para você? Vamos praticar? Pergunta para o irmãozinho do seu lado. O que é a igreja para você, irmão? A igreja lá na rua Marlene 42. Beleza. Beleza, é a igreja, ué. Mas a igreja é mais do que uma instituição, irmão. Igreja é mais do que um endereço. Igreja é mais do que um edifício. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja somos nós. Quando não houver mais condições de nos reunirmos aqui, e você pode ter certeza que esse dia vai chegar, se nós estivermos aqui ainda, nós veremos. Espere em Deus que nós sejamos arrebatados antes. Mas quando vier aquele governo mundial que vai proibir a adoração de Cristo, as igrejas vão ser o lugar mais visado para prender os crentes. Nós teremos que fazer como chineses, nos reunir nas matas, nos reunir escondidos, mas a igreja não vai deixar de existir. Porém, enquanto isso não chega, como é bom ter um local, amém, irmãos? A gente ama esse lugar, não é verdade? A gente gosta daqui. Quem ama a igreja, diga amém. Como é bom, oh glória, igreja, que gostoso nos reunirmos. Mas, irmão, não ame mais o prédio do que o irmão que está do teu lado. Quantas vezes nós confundimos, nós amamos tanto a denominação, nós amamos tanto o edifício, e esquecemos de amar aquele que Jesus comprou com seu sangue, que está aí do nosso lado. E às vezes guardamos mágoa, às vezes ficamos com raivinha, às vezes não perdoamos. Isso é pecado, irmão. Porque quem ama a Deus ama o próximo. A Bíblia é clara em dizer que quem não ama ao próximo a quem vê, não tem condições de amar a Deus a quem não vê. E quando nós entendemos o que era amar a Deus, eu tenho que amar o meu irmão, porque o Espírito Santo está dentro dele. Então, se eu falar mal dele, eu estou falando mal de Deus. Mas se eu amá-lo, eu estou amando a Deus. Eu vou conseguir compartilhar das bênçãos de Deus com ele. Eu vou conseguir ser abençoado por Deus, porque eu vou estar vivendo dentro da palavra de Deus. Mas, irmãos, para terminar, ainda dentro de uma visão geral, mais ampla, tentando fazer um resumo do que os reformadores deixaram, e olha que isso nós precisamos reaprender muito nos nossos dias, em pleno século 21, é que a igreja, irmãos, a igreja fora da igreja também. Ou seja, nós temos que ser a igreja lá fora. Já havia naquele contexto, irmãos, uma dicotomia entre o sagrado e o profano. Ou seja, as pessoas se apegavam no templo, vão no culto. Estou lá na igreja, lá eu sou santo. Saio da igreja, parece que isso estava ficando esquecido e passava a se viver essa dicotomia, esse tipo de duplicidade. Isso está acontecendo tanto hoje, irmãos, mas os líderes da reforma, eles insistiram que nós temos que refletir a glória de Deus no mundo de trevas, irmãos. Nós temos o dever de brilhar nas trevas à luz de Jesus, com palavras ou sem palavras. Se for necessário, fale. Mas se não for necessário falar, se não for possível falar, a sua vida vai falar. O seu modo de ser vai falar. E vai refletir que Jesus é o teu Senhor. E com o seu trabalho, com o seu exemplo, você vai expandir o reino de Deus para fora das paredes e das portas da igreja. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue. E a palavra de Deus vai chegar lá onde você está. Esse é o legado dos reformadores. E às vezes a gente pensa que a reforma é algo tão longe, tão difícil de entender. Não é não, irmão. É prático demais. É vida com Deus. Então, irmãos, concluindo, saiba que se você é de Deus, você nunca vai deixar de ser de Deus. Isso é reforma.
Deus escolhe, Deus vocaciona, Deus salva, Deus justifica, Deus glorifica. Se você é salvo, você não vai deixar de ser salvo. Mas se você nunca foi salvo, trate de ser salvo logo. Trate de se arrepender. Trate de se encontrar com Jesus logo, porque Ele está te esperando. Muitas pessoas, irmãos, estão na indecisão por não conhecer a palavra de Deus. Hoje cedo, na nossa reunião de oração, foi falado do texto de Maria e Marta. E nas palavras de Jesus, Jesus diz: Maria escolheu a melhor parte. Veja, Maria escolheu, você escolhe, eu escolho. Deus opera de uma forma misteriosa nisso. Mas se você está aqui, meu querido, é porque Deus tem algo na tua vida. E isso os reformadores deixaram de uma forma muito clara. Você, irmão, tem algo com Deus, porque Deus te escolheu. Não fostes vós que me escolhestes, disse Jesus, antes eu vos escolhi e vos ordenei para que vades e deis fruto. Se você é um escolhido de Deus, meu querido, minha querida, se você se identifica com essa palavra, significa que agora, através da cruz de Cristo, você está caminhando nesse mundo rumo ao céu, rumo a Jerusalém celestial, porque você tem lá o seu nome escrito no livro da vida. E você agora é um servo de Deus, uma serva de Deus, e não tem retorno, não tem meio termo, não tem como voltar para trás. Se você é de Deus, você vai sempre para frente na direção do Senhor. Amém, irmãos? Isso é reforma, irmãos. Reforma é decisão. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente tem que dar um passo na direção de Deus. Os reformadores pregavam isso também. Você não é uma marionete, você não é um bonequinho, você não é um robozinho. Você tem mente, você tem alma, você tem coração. Então você tem que tomar decisões. Se Deus fala ao seu coração, diz a palavra, não endureça o seu coração. Irmãos, tem muitos que apesar de conhecer o Evangelho, se sentem assim, na beira do precipício. Como se estivesse a um passo do fim, a um passo de cometer uma loucura, a um passo de fazer uma besteira, a um passo de abandonar tudo. Você tem que reavaliar a sua fé, meu querido. Você tem que reavaliar suas convicções. Porque sim, nós estamos pertinho, sim, da morte. Mas a morte para nós não é o fim, irmãos. Porque se Jesus entrou na nossa vida, se nós somos justificados pela fé, no nome de Jesus, a morte para nós é o começo. E quando Deus nos chamar, nós entraremos na vida eterna com Ele. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. E que você reflita sobre esses princípios e valores, não somente hoje, mas em toda a jornada. Vamos orar? Fale com Deus. Se o Senhor falou ao seu coração, se a palavra de Deus tocou em você, e se você ouviu a voz de Deus, se você ouviu a mensagem, você ouviu a voz de Deus. Fale com Deus agora. Obrigado, Pai. Agradeça a Deus pela palavra. Agradeça a Deus porque Ele te chamou, porque Ele te comprou, porque Ele te escolheu, meu irmão, minha irmã, e você pertence a Ele, e nada, nem ninguém poderá nos tirar das mãos de Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Cristo que habita em nós do que o pecado que está no mundo. Oh Deus, obrigado por Tua palavra. Tua palavra é cortante, é viva, eficaz e penetra o mais íntimo do nosso coração. Por isso nós te louvamos, Senhor. Oh Pai, obrigado, porque há quase 500 anos o Senhor levantou esses homens que humildemente e com toda dedicação te serviram, ó Pai. Alguns pagaram com sua própria vida, para que hoje nós tivéssemos acesso às Escrituras, tivéssemos livre acesso à palavra. Ó Pai, não permita que sejamos desprezadores da palavra. Não permita que sejamos ouvintes da palavra apenas, mas que nós amemos a palavra, que sejamos praticantes da palavra, que busquemos viver dentro desses princípios e valores cristãos que estão sendo tão esquecidos hoje em dia, Pai. Oh Pai, reaviva-nos. Reaviva-nos em Teu poder, reaviva-nos em Tua palavra, reaviva-nos, ó Deus, na doutrina, reaviva-nos, ó Deus, no compromisso, reaviva-nos, ó Pai, na paixão por Ti, por Tua santa palavra,
por teu Santo Espírito, ó Pai. Abençoa-nos agora, Pai, que nós iremos participar desta comunhão santa e maravilhosa, comendo pão, bebendo cálice, anunciando a morte de Jesus e a sua ressurreição até que ele venha. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.